bem-vindo a todos à nossa quarta reunião de teoria quântica de campos da temperatura finita. Hoje eu pretendo falar com vocês, a grosso modo, sobre um único tema. Nós vamos conversar hoje sobre o condensado de Bose-Einstein, condensado bosônico, mas um pouco antes, antes de falar sobre o condensado, eu vou voltar um pouco no resultado que a gente obteve na reunião da semana passada. Eu quero fazer uma pequena discussão a respeito do comportamento ultravioleta e infravermelho daquele resultado que a gente obteve. Então, começando aqui, o que a gente obteve na última reunião, bom, só para lembrar, na última reunião, o último tópico que a gente conversou foi sobre o modelo de campo escalar real, não complexo, um campo escalar real não interagente. E a gente verificou que, no final das contas, a energia livre que a gente obteve foi algo parecido com essa daqui, que eu circulei. Foi algo parecido, não, foi exatamente este resultado. E ele é o mesmo resultado obtido pelo método da segunda quantização quando a gente analisou, quando a gente estava estudando os gases não interagentes. Então, ok. Então, a gente viu que, em teoria quântica de campos, a temperatura finita, o campo escalar não interagente, ele descreve a dinâmica física de um gás de partículas bosônicas não interagentes. E o que a gente obteve, a energia livre que a gente obteve, foi essa daqui que eu estou circulando. E aí, por que eu quero discutir os limites ultravioletas e infravermelhos dessa energia livre? É porque, digamos, esse é o modelo mais simples, e ele, já nesse modelo mais simples de um campo bosônico e não interagente, ele já apresenta algumas características que sempre aparecem em teoria quântica de campos a temperatura finita. Algumas delas, outras não, mas eu vou dizer exatamente quais são. Pois bem, então a questão é a seguinte, a questão é que para a gente observar essas características particulares nesses limites de energia, a gente precisa analisar o regime de altas temperaturas. Mas bem, o que a gente fez, a gente encontrou esse resultado aqui da energia livre e depois eu desenvolvi com vocês a soma de Matsubara, o procedimento de soma de Matsubara, no qual a gente obteve esse resultado final aqui já sem a soma de Matsubara envolvida, somente a integral. Aonde ômega k a gente denota sempre raiz quadrada de k quadrado mais m ao quadrado, de forma que esse fator do exponencial aqui, beta ômega k, é claro que a gente pode escrever como raiz quadrada de beta ao quadrado k quadrado mais beta quadrado m quadrado. E só para simplificar a conversa, eu vou definir essas duas quantidades x quadrado e y quadrado. Pois bem, então, como eu disse, a gente precisa analisar um limite de altas temperaturas só para poder observar o comportamento que eu quero apontar. Isso significa que a gente vai fazer, em princípio, isso significa que a gente quer fazer uma expansão de Taylor deste resultado, após a soma de Matsubara, para y muito menor do que 1. Y é o nosso parâmetro, lembrando que Y é o nosso parâmetro, que é a razão da massa pela temperatura. Eu disse o seguinte, eu disse que, em princípio, o que a gente vai fazer é uma expansão em série de Taylor, em torno desse ponto, para Y muito pequeno. E a gente vai verificar que a gente não pode fazer a expansão de Taylor. Pois bem, então vamos seguir de forma naive a expansão de Taylor. Aqui temos o termo zero, o primeiro termo e o segundo termo proporcional a y ao cubo. Podemos ver que não existe o termo de y, só y ao quadrado, depois y ao cubo. Pois bem, aí calculando aqui, cada um, o primeiro termo
de zero ordem a gente obtém de forma exata menos π quadrado temperatura quarta sobre 90, esse é o resultado que a gente obteve também para o mesmo campo clássico não massivo, ou massless, lembrando que a gente obteve o mesmo resultado, e a gente vai ver que eles realmente coincidem. Aqui ele é massivo, lembrando que o Y é a razão da massa sobre temperatura, só que o termo zero, ele me dá o mesmo resultado do caso massless. O primeiro termo, a gente já obtém o primeiro comportamento digno de nota no regime ultravioleta. Aqui a gente tem esse termo aqui, que não tem temperatura e que diverge no ultravioleta. Assim, esse lambda, ele é um cutoff ultravioleta, ele é um máximo de energia, que depois a gente joga para infinito. Então, esse tema, reparem que aqui está tudo coerente, porque, se eu não me engano, na última reunião, na reunião da semana passada, eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei, que divergências ultravioletas, elas somente aparecem de forma independente da temperatura. Isso, de outro modo, falando a mesma frase, porém de outra maneira, é a seguinte: não existem divergências ultravioletas devido à existência de temperatura, por efeitos de temperatura, efeitos térmicos. Então aqui, mantendo a coerência, o termo que diverge no ultravioleta, ele é independente da temperatura, e o termo... Alô? Sim, Arthur? Oi. Alô, Arthur, não estou te ouvindo direito. Eu gostaria de Eu não sei se é só eu ou se todo mundo também não está complementar ouvindo o Arthur. e Eu não falar sei que se é a não é minha só por internet. temperatura, também por densidade. Eu ouvi falar que termos de meio nunca geram divergências. Seria isso? Assim, você pode falar, você pode repetir? Eu acho que entendi sua pergunta, mas picotou bastante. Você pode repetir? Que termos de meio não gerariam divergências, como seriam apenas os termos de vácuo responsáveis por esse tipo de divergência. Isso, exatamente. Se você tem um meio, sei lá, está considerando um gás, e aí... Bom, mas basicamente assim você consegue definir estatisticamente tudo, né? Eu concordo com você, eu concordo com você. Termos de meio, eu acho que meio você quis dizer quando você tem, sei lá, um gás, seja ele qual for, não é uma partícula sozinha. Ou seja, se você tem uma partícula, ou então você está analisando o vácuo, toda a divergência ultravioleta vem de interação do vácuo. Por isso que, em geral, inclusive, a gente separa a energia livre em duas partes, em duas contribuições. Contribuição de vácuo, da onde vem a divergência ultravioleta, e a contribuição que a gente chama de matéria, que eu acho que é isso que o Arthur está falando, que seria a contribuição do meio. Que essa sim é finita, regularizada pelo fator de Boltzmann. Eu acho que foi essa a sua contribuição, né, Arthur? Não foi nenhuma pergunta, na verdade. Sim. Pois é, isso vai ficar explícito em quase todas as contas, porque em geral tudo que a gente faz é calcular a energia livre, ou seja, o logaritmo da função de partição, e sempre a gente vai evidenciar contribuição de vácuo e contribuição de matéria. Pois bem, então continuando aqui, essa é a contribuição de primeira ordem. Essa parte aqui divergente, que independe da temperatura, ela não é problemática porque a gente pode usar qualquer método de renormalização que a gente conhece de teoria quântica de campos, usual, a temperatura zero, e para poder regularizar e renormalizar essa divergência. Então, em princípio, ela não é problemática. Agora, em segunda ordem, o termo que depende de y ao cubo, o que vai retornar para a gente, no final das contas, é essa última linha aqui, aonde eu deixei de vermelho, se a gente observar, são as divergências infravermelhas. Divergência no limite em que o momento sobre temperatura vai a zero.
Então, eu mencionei na última reunião que geralmente a existência dessas divergências no infravermelho, esse infravermelho eu estou denotando pela sigla em inglês, tudo bem? Infrared. Mas a existência dessas divergências, da ocorrência das divergências de infravermelho, geralmente elas indicam a existência de condensados. No nosso caso aqui, condensado de Bose-Einstein. Mas mais do que isso, elas indicam que a gente está fazendo um procedimento equivocado. E no nosso caso aqui, o procedimento equivocado é fazer uma expansão de Taylor. Isso porque a região de integração não é bem definida. A quantidade que a gente está trabalhando, o logaritmo que a gente está trabalhando, ele possui branch cuts, ou seja, regiões de integração em que a função é mal definida. Bom, a verdade é que ela possui saltos. Então você precisa escolher o branch que você precisa trabalhar. Isso significa o seguinte: no caso massless, o branch cut, essa região de salto, ela acontece na origem, em m ao quadrado igual a zero. Agora, no caso em que m ao quadrado é diferente de zero, ela começa em m ao quadrado, no sentido negativo. Bom, de menos infinito a m ao quadrado. E aí, se vocês repararem, de 0 a m ao quadrado, existe uma parte ali que a gente está integrando. Então, a gente está efetuando um procedimento, digamos, ilegal ou mal definido quando a gente faz a expansão de Taylor nessa região, sem levar em consideração a escolha do branch, a escolha eu não sei a tradução para português. Pois bem, então o que a gente faz, no final das contas, é simples. A gente não faz a série de Taylor, a expansão em Taylor, e o que a gente faz é arrumar um jeito de integrar de forma consistente a expressão, a integral por si só. E aí o que a gente faz é voltar na expressão original, a expressão original antes de somar, de efetuar a soma de Matsubara, ou seja, antes de encontrar essa expressão de baixo. E a gente tenta primeiro tratar a integral no momento para depois efetuar a soma de Matsubara. Então o que acontece é isso. E aí sim a gente obtém uma expressão sem divergências no infravermelho. Uma expressão, claro, vai ter divergências no ultravioleta, mas que são bem... a gente sabe tratar as divergências no ultravioleta. Então o procedimento é basicamente pegar a expressão original, a gente separa no modo zero de Matsubara e nos modos não nulos de Matsubara. Modo zero aqui, quando a gente considera n igual a zero, e aqui a soma para n diferente de zero. Ou seja, para n de 1 a infinito, contando os inteiros. Então vamos primeiro olhar o modo zero. E o modo zero é que é o problemático dessa expressão, na soma de Matsubara. E aí, pois bem, a gente pode tratar, a gente reescreve o logaritmo, isso eu fiz na reunião da semana passada, a gente consegue reescrever o logaritmo como integral nesse novo parâmetro u, que vai de 0 a y ao quadrado, mais uma expressãozinha aqui que independe da temperatura. Se ela independe da temperatura, a gente pode... a gente joga ela para contribuição de vácuo. Mas, pois bem, então, agora sim, eu sei efetuar a integração no momento dessa expressão aqui e depois eu volto para a integração em U. Ou seja, eu permuto as integrações. E é claro, aqui a gente sabe que uma integral desse tipo, ela possui uma divergência logarítmica, mas que a gente sabe tratar ela muito bem. A gente pode utilizar, por exemplo, o método de regularização dimensional. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou detalhar aqui agora o método de regularização dimensional, porque eu vou fazer isso no terceiro capítulo. No terceiro e quarto capítulo eu vou tratar melhor o método de regularização dimensional. Melhor, mas eu não vou fazer detalhado, assim como o professor Sorella, porque senão eu vou ter que repetir bastante do curso dele. Mas
Mas, pois bem, depois da gente tratar o infinito, ou seja, depois da gente Igor, desculpa. Sim. Na página anterior, você colocou a soma, você separou o termo zero e colocou uma soma para n maior ou igual a 1 ali, mas, sim, se eu não me engano, a gente tinha que o n, na verdade, era inteiro, ele podia ser negativo também, né? Isso, exato. Só que aí, se você lembrar, eu não escrevi aqui, mas esse ômega n, para o caso bosônico, ele é o quê? Ômega n é 2π teta, não, 2nπ vezes temperatura, ok? E como ele está ao quadrado, os valores inteiros negativos contam da mesma forma, de forma idêntica aos valores inteiros positivos. Então, esse fator meio aqui, ele some aqui, porque conta duas vezes. Tá certo. Obrigado. Tudo bem? Não, de nada. Então, continuando aqui, o que a gente faz é executar essa integração em x, tudo bem, mas lembrando que x é momento dividido pela temperatura, ou momento vezes beta. Então, ou seja, a mesma coisa é equivalente a efetuar a integração no momento. A gente consegue tratar ela, por exemplo, aqui com regularização dimensional, e o que a gente vai obter é uma parte finita, constante, mais uma contribuição em epsilon, aonde epsilon é o parâmetro que vai a zero. Em regularização dimensional, assim, muito a grosso modo, o que a gente faz é considerar uma integral em d dimensões, dzinho, não em 3, em d dimensões, e aí em 3 dimensões a gente diz que esse dzinho, que a dimensão é igual a 3 menos 2 epsilon. E depois, no final, a gente faz uma expansão para epsilon igual a zero. E, a grosso modo, é isso que a gente faz. Se resume a isso o método de regularização dimensional. Você pode escolher outro. Inclusive, em princípio, eu tinha preparado essa explicação aqui com o método de cutoff, que também é um método de regularização. Mas aí eu preferi deixar o método de regularização dimensional. E não vou detalhar. Mas aqui eu escrevi o seguinte, deixei explícito que a gente pode escolher outros métodos de regularização, só que a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Por enquanto, a gente está tratando somente o modo zero de Matsubara. Depois a gente ainda tem que tratar os modos não nulos. E aí, se você, por exemplo, no caso eu fiz com o método de cutoff, e aparecem algumas divergências ultravioletas associadas à temperatura, ou seja, lambda vezes temperatura. Esses termos que aparecem, se você escolhe, por exemplo, a regularização do cutoff, eles não são físicos, como a gente já sabe e como o Arthur colocou muito bem. As divergências ultravioletas só aparecem como contribuição do vácuo e não como contribuição de matéria. Então, esses termos que tem temperatura vezes o cutoff ultravioleta são não físicos. Eles são cancelados por contribuições da parte dos modos não nulos de Matsubara. Entende? Então, ou seja, o que eu estou dizendo simplesmente é o seguinte: a gente tem que ser coerente, consistente. O método de regularização que a gente utiliza no modo zero tem que ser o mesmo que a gente utiliza nos modos não nulos. Porque aí, caso existam alguns termos não físicos, eles se cancelam. Nesse caso aqui, da regularização dimensional, não aparecem contribuições não físicas, e tudo segue bonito. E aí agora a gente precisa tratar a contribuição dos modos não nulos. Aqui, na contribuição dos modos não nulos, a ideia é basicamente a mesma. A gente vai fazer uma soma de 1 a infinito nos naturais, e a gente primeiro efetua a integral no momento e depois a soma. Só que, mais uma vez, eu não vou fazer isso detalhado, e a gente vai utilizar um método de regularização dimensional, que também não é obrigatório. Você pode utilizar o cutoff. Pois bem, então a gente pode expandir esse logaritmo aqui em torno de beta ao quadrado m ao quadrado igual a zero. É o y. Tudo bem? A gente pode expandir esse logaritmo
uma expansão de Taylor usual para y² tendendo a zero. Aqui temos o termo 0, o termo 1, o termo 2 e por aí vai. O primeiro termo, o segundo termo e por aí vai. E a gente pode reescrever da seguinte maneira: o termo 0 e todos os outros termos. É claro, pode ter algum sinal aqui que eu posso ter me equivocado, mas aí a gente confere depois. Mas o que acontece é o seguinte, alguém vai fazer alguma pergunta? Igor, Sim. tem uma pergunta no chat. Ah, tem uma pergunta no chat? Assim, do Gustavo. Na regularização não aparece um termo proporcional a epsilon? Bom, o que eu tinha feito aqui, ele está aqui dentro. Eu não sei se isso responde. Sim, aparece. Aparece um termo proporcional a epsilon e eu coloquei ele coletivamente aqui dentro. Mas eu não sei se isso foi suficiente para responder, porque eu... É 1 sobre epsilon. Entendi. 1 sobre epsilon. Tem também. Aqui, bom, eu escrevi errado. Aqui tem aqui vão aparecer termos lineares em epsilon que vão a zero e também vão aparecer termos de 1 sobre epsilon, que é a divergência ultravioleta. Só que ela não é problemática, porque a gente sabe renormalizar. E não estão atreladas, tudo bem, talvez fosse legal ter escrito, mas elas não estão multiplicadas por temperatura. Tá bem? Talvez fosse legal ter escrito um pouco mais explícito essa contribuição aqui, porque existe sim 1 sobre epsilon que dá divergência ultravioleta, mas que ela não é problemática no sentido de estar multiplicada por temperatura. Pois bem, então voltando, esse termo 0, ele vai dar origem àquele termo temperatura quarta. Tudo bem? Menos π² T² sobre 90, que a gente obteve da primeira vez. E os demais termos surgem a partir dessa soma dupla aqui. Tudo bem, o que a gente faz, então, é tratar cada um individualmente, cada termo. E o resultado, tratando o L1 e o L2, o que eu obtive... Esse daqui que você perguntou, né? Que o Gustavo perguntou se não aparecem divergências assim. Só que, semelhante a este caso aqui, no caso dos modos zeros, ele aparece sem temperatura, não está atrelado à temperatura. Então, aparece sim na regularização dimensional, aparece 1 sobre epsilon. E normalmente faz isso. É claro, se olhar aqui, ele tinha que aparecer, né? Porque a gente sabe que esse tipo de integral aqui, ela é divergente. Então, existe sim o termo 1 sobre epsilon. Bom, juntando tudo, no final das contas, o que a gente obtém é essa expressão final aqui, onde esse primeiro termo é o termo 0, que vem da contribuição dos modos não nulos. Esse segundo termo aqui também vem dos modos não nulos. Esse terceiro termo aqui é o que vem do modo 0. E aí, se a gente lembrar lá do começo, que eu tentei fazer uma expansão de Taylor de forma naive, de forma ingênua, era exatamente no terceiro termo, na terceira contribuição, que apareciam as divergências infravermelhas. Só que nesse caso aqui não aparecem. Okay? Nesse caso aqui aparece divergência ultravioleta aqui, tem também a divergência ultravioleta aqui, mas que nada disso é problemático no sentido de que são contribuições de vácuo e eu posso escolher qualquer método de renormalização para tratar eles. Okay? Então, eu só queria discutir isso porque no caso do modo 0, essa divergência infravermelha... No caso do modo 0 não, perdão. No caso dos condensados de Bose-Einstein, essas divergências elas são agravadas por um fator que eu vou explicar e elas são também amenizadas, as divergências infravermelhas são também amenizadas pelo procedimento de geração térmica de massa. Nesse caso aqui, no exemplo que nós vimos até esse ponto, não existe geração dinâmica de massa, ou que eles chamam de massa térmica, porque não existe interação. A gente está tratando aqui um campo escalar real sem interação. É o caso do gás ideal.
Alguma dúvida até aqui? Acho que no chat não tem nenhuma, não vejo, então eu vou seguir. Então vamos conversar sobre o condensado de Bose-Einstein. Bom, como eu já mencionei um pouco, o condensado de Bose-Einstein aqui ele é ligeiramente diferente do que a gente estava tratando antes, porque é um campo clássico complexo, perdão, um campo escalar complexo, ou seja, ele é carregado, a gente costuma falar que é um campo escalar carregado, e eu vou dizer porque ele é carregado. E, além disso, a gente vai considerar também o termo de autointeração, o termo de interação do tipo lambda φ4, ou lambda φ asterisco φ ao quadrado. Como a gente sabe, existem problemas de divergência, tanto ultravioleta quanto infravermelho, e a gente sabe que as divergências infravermelhas estão associadas ao modo zero, à ocupação do modo zero, que a gente vai denotar por n igual a zero e momento igual a zero. Esse é o modo zero. Isso é o que a gente vai chamar de modo zero. Além disso, a gente vai chamar isso aqui também, essa configuração aqui, os estados que ocupam essa configuração de modo zero, isso a gente vai chamar de condensado. Ou seja, condensado são os estados, são as configurações físicas que ocupam o modo zero. E a gente vai ver quando isso acontece e quando isso não acontece e o que significa fisicamente. Bom, para poder trabalhar tratando das divergências, a gente vai considerar tudo numa caixa. Então, tanto a integral temporal como a integral no espaço, elas são limitadas. No caso do tempo, vai ser de 0 a beta. No caso do espacial, vai ser limitada pelo comprimento da caixa, que é L. Portanto, o momento ele vai ser discretizado e existe essa periodicidade de 2π sobre L. A lagrangiana no Minkowski, ou seja, ainda considerando o tempo real, ela pode ser escrita como integral. Aliás, a lagrangiana é dada por essa expressão aqui, onde a gente tem a parte cinética, o termo de massa e ainda a interação, o termo de autointeração lambda φ4. Por enquanto, alguma dúvida? Então, só para começar, vamos primeiro, assim, antes de fazer algumas considerações, eu quero dizer que eu falei que esse é um campo escalar carregado, porque, é claro, ele carrega uma carga associada, uma carga de Noether associada a uma simetria global 1, que é escrita da seguinte maneira: o campo ele se transforma como exponencial de menos I alfa φ. E o complexo conjugado é exponencial de I alfa, φ estrela. Esse alfa é um parâmetro de transformação do grupo 1. E aí, é claro, devido ao teorema de Noether, a gente consegue associar uma carga e uma corrente conservada associada a essa transformação 1. A corrente Jμ pode ser escrita dessa forma, como menos I, φ, derivada parcial de φ do complexo conjugado, menos φ estrela, derivada parcial de φ. E a carga, é claro, como sempre, é definida como integral temporal da componente zero da corrente conservada. Por enquanto, eu acho que não existe muita novidade para a maioria das pessoas. Se vocês repararem, a lagrangiana no Minkowski, ela não contém o termo do potencial químico. Mas na hora da gente escrever a função de partição, a gente vai definir uma lagrangiana total em que o potencial químico ele é levado em consideração. Bom, tá aqui. Então, considerando o ensemble gran canônico, em que a gente tem tanto o hamiltoniano e o potencial químico, a função de partição é escrita dessa forma aqui.
Aqui eu tenho uma integral funcional no campo e também no momento conjugado. Onde esse Q aqui é a mesma carga que eu tinha comentado antes, e aqui escrito de forma explícita com relação à componente zero da corrente conservada. Então, pois bem, como esse campo φ é um campo clássico, eu vou decompor ele em dois campos reais, φ1 e φ2, e algo semelhante acontece com o momento conjugado, e o momento conjugado φ1 e φ2, ele é definido, vai ser definido como φ ponto. Lembrando que φ ponto, eu acho que eu comentei isso na última reunião, eu vou sempre, ou sempre que eu lembrar, né, eu vou denotar φ ponto como a derivada com relação ao tempo real, e linha com relação, a derivada com relação ao tempo imaginário, no formalismo de Matsubara. Então, ok, a hamiltoniana, então, escrita de forma explícita, é dessa forma aqui, onde eu tenho π1 quadrado, π2 quadrado, aqui o gradiente, a derivada com relação às componentes espaciais, o termo massivo e o termo de alta interação lambda φ4. Da mesma forma, a gente escreve o hamiltoniano no caso do ensemble gran canônico, a gente leva em consideração na presença do potencial químico, ele é reescrito dessa forma. A gente pode simplesmente reescrever, manipular um pouco e reescrever dessa forma aqui, em que eu tenho um deslocamento do momento conjugado. Vai ser π1 mais μφ2, π2 menos μφ1, e ainda tem uma parte aqui que contribui para o termo massivo, para o termo de massa. M vai ficar m quadrado menos μ quadrado. Então, dessa parte aqui, a gente já pode lembrar a nossa discussão que a gente teve anteriormente, que é a seguinte: eu comentei que a integral do logaritmo ela é mal definida por causa da massa, de m quadrado ser diferente de zero, é um campo massivo. Nesse caso aqui, a depender do valor do potencial químico, se ele for maior do que μ quadrado, essa região, o branch cut, ele fica maior. Você tem uma região maior de indefinição, ou melhor, de não analiticidade da função integrada. Pois bem, voltando para a função de partição, que a gente sabe que a gente tem uma integral funcional no campo φ1, φ2, e também tem uma integral funcional nos momentos conjugados π1 e π2, olhando direto aqui para a hamiltoniana total, ou seja, considerando o potencial químico, a gente vê que o momento conjugado ele entra de forma quadrática. Ele somente aparece nesses dois termos escritos de forma quadrática. Então a gente pode redefinir o momento conjugado para poder usar a integração gaussiana e obter uma expressão sem momento conjugado, somente com os campos. Igor, Sim. Na página anterior, você tinha esse HM proporcional ali, você tem um termo μ-Q, né? Você está falando aqui, né? Você está falando isso daqui. Ah, tá. Eu ia perguntar como é que esse μ ficou ao quadrado na linha de baixo, mas é porque tem outros termos, né? Com μ ali no meio. Sim, porque... tem um termo aqui. Ele também entra ao quadrado aqui. É só para você reorganizar, entendeu? Ah, tá. Tá, beleza. Ele realmente cancela, mas você pode escrever... É muito mais conveniente você escrever dessa forma aqui, porque dentro da carga Q, tem momento conjugado. E como eu quero integrar, integrate out, eu quero entregar para tirar o momento conjugado, eu percebo que eu posso ser esperto e reescrever a hamiltoniana total dessa forma em que o momento conjugado ele aparece somente de forma quadrática. Mas você tem razão, o μ quadrado fisicamente ele não existe uma dependência em μ quadrado, que ele é cancelado aqui. Então eu reescrevo dessa forma esperta só para poder cancelar não, né? Integrar o momento conjugado. Eu vou redefinir o momento conjugado
da seguinte maneira: π1 mais μf2 eu chamo de π1 til, e π2 menos μf1 eu chamo de π2 til. E eu posso fazer isso porque o momento conjugado e o campo são quantidades independentes entre si. Então, o jacobiano da integral funcional é a identidade. Não muda. Você não vai ter nenhuma alteração significativa na medida de integração do momento. O jacobiano vai dar identidade. Ou vai dar 1, né? Porque é o determinante da identidade. Então eu posso integrar em π1 til agora. Ah, sim, mas lembrando, deixa eu só relembrar aqui, porque o que aparece no exponencial da função de partição não é somente o HM, não é somente o hamiltoniano em Minkowski. Ele tem também esses dois termos aqui, menos π1 φ1 ponto, menos π2 φ2 ponto. Mas é claro, eu posso fazer de novo um shift, eu posso fazer mais uma mudança de variável que também não interfere fisicamente em nada, porque φ1 ponto também é independente do momento conjugado, então a medida de integração permanece a mesma. E aí sim eu consigo integrar. Eu tenho π1 til ao quadrado e π2 til ao quadrado. E todos os outros termos são independentes do momento conjugado. Agora sim eu posso efetuar a integral funcional, que eu acredito que tenha ficado razoavelmente clara o procedimento da integral funcional na reunião passada. E basicamente o que a gente utiliza os mesmos resultados, o mesmo procedimento que a gente utiliza numa integral usual, fazendo uma integração gaussiana. Lembra? Então vai ficar, no final das contas, a gente consegue reescrever a função de partição somente com a integral no campo φ, e o que resta para a gente é a lagrangiana, por enquanto, no Minkowski. Por enquanto, até aqui nesse ponto, eu estou trabalhando com tempo real, com t. Agora, em seguida, a gente passa para o formalismo de Matsubara, de tempo imaginário. Alguma dúvida até aqui? Então, só para recapitular, eu agora estou considerando um campo escalar complexo, cuja lagrangiana original ela possui simetria 1,1. Como ela possui simetria por rotações do tipo 1,1, existe uma carga de Noether associada e uma corrente conservada associada a essa simetria. A função de partição do ensemble Gran canônico leva em consideração a hamiltoniana menos potencial químico vezes a carga conservada. Eu consigo reescrever uma hamiltoniana total, que depende do potencial químico, que é essa expressão aqui. E, por final, eu percebo que eu posso integrar o momento conjugado, porque ele aparece π ao quadrado. Utilizo os resultados que a gente conhece de integração gaussiana, integração funcional gaussiana, e aí eu obtenho, resta somente os termos sem momento conjugado, e que é idêntico à minha lagrangiana. Então é isso. Pronto, eu consegui reescrever a minha função de partição em termos... Essas lagrangianas perdem a invariância de Lorentz, né? Não são mais covariantes, essa lagrangiana? Por enquanto... Por causa do φ-ponto, né? Que eu digo. Assim, não tem nenhum problema, né? Mas é só comentando que essa sua LM de Minkowski, claro que ela é um pouco diferente, mas aí ela não é mais covariante por causa daquele φ-ponto, né? Mas eu não vejo problema não, só estou comentando. Até porque o formalismo é diferente. Nesse caso aqui, para a gente realmente isso de fato não é um grande problema, porque a gente já trata a integral temporal de 0 a beta. Então, a gente já não tem... de 0 a beta eu ainda vou fazer, tudo bem. Por enquanto aqui ela é simplesmente no intervalo fechado. Mas a gente quebra, já não é invariante de Lorentz, entendeu? Desde que a gente começa a fazer temperatura finita. Tudo bem? Ok, obrigado. Então,
partindo para o formalismo de Matsubara, depois que a gente fez isso, encontra a Lagrangiana ainda no Minkowski, essa é a Lagrangiana considerando o potencial químico. A função de partição ainda no Minkowski, e agora a gente aplica o formalismo de Matsubara de tempo imaginário, e a integral a gente vai especificar que vai ser de 0 a beta. Beta a gente sabe que é o nosso parâmetro proporcional ao inverso da temperatura. Pois bem, e aí a gente vai redefinir, depois que a gente define o parâmetro temporal imaginário, ou que a gente faz uma rotação de Wick, falando nos termos de teoria quântica de campos, a temperatura zero, a gente pode definir a Lagrangiana no euclidiano com o sinal de menos. A gente pode colocar o sinal negativo em evidência, porque aí a gente escreve a função de partição dessa forma aqui. A função de partição tem essa constante ela aparece depois da integração no momento conjugado. Integral funcional de exponencial de menos, aí tem integral na parte temporal, integral na parte espacial, que ainda é dentro da caixa, de menos L a L, tudo isso do integral da Lagrangiana no euclidiano. Então, ponto. A gente tem a Lagrangiana no formalismo de Matsubara, então agora a gente consegue fazer, digamos, termodinâmica com esse sistema. E aí o que a gente faz, em geral, o que a gente faz em teoria de campos e também em teoria de campos de temperatura finita é separar da Lagrangiana, a gente separa os termos que são independentes do acoplamento de interação e que a gente chama esses termos, eles são quadráticos nos campos, mas nem sempre a gente vai ver termos que não são quadráticos, são lineares, e termos que dependem da constante de acoplamento. No caso aqui, lambda φ4. Isso a gente vai ver ainda no capítulo 3, como que a gente trata, e aqui acho que a maioria deve saber, como que a gente trata os casos com interação. A gente utiliza a teoria de perturbação. A gente fala que lambda é muito pequeno e faz uma expansão de Taylor. Pois bem, esse operador D e J, ele é um operador diferencial, que é menos a derivada temporal ao quadrado, menos a derivada das componentes espaciais, mais massa ao quadrado menos μ ao quadrado. E ainda tem, é claro, uma parte fora da diagonal. Quando eu digo que essa parte aqui é fora da diagonal, eu quero que vocês imaginem, isso aqui é uma matriz, em que eu tenho esses termos aqui entram na diagonal, e esse termo aqui fora da diagonal vai entrar fora da diagonal, tudo bem? Então isso aqui é uma matriz, ela representa uma matriz quadrada. Então, só para a gente poder fazer o passo a passo, vamos considerar primeiro a teoria livre. Então, vamos fazer lambda igual a zero. No caso de teoria de perturbação, como eu faço uma expansão de Taylor, é a mesma coisa que considerar o termo zero dessa expansão de Taylor, fazendo lambda, a constante de acoplamento igual a zero. O que sobra para a gente aqui, é claro, é uma integral funcional no campo ao quadrado, multiplicado por nesse caso aqui, por um operador, mas que a gente vai passar para o espaço de Fourier, e isso vai dar para a gente um número, um fator constante. Então a gente pode utilizar integração funcional, integração gaussiana, mais uma vez. Então o primeiro passo é diagonalizar esse operador. Bom, primeiro a gente passa para o espaço de Fourier, aquele operador. Esses aqui são os autovalores que a gente obtém depois de diagonalizar. E aí, é claro, aí a gente precisa definir os novos campos, os campos que são autovalores que diagonalizaram o operador D e J. Pois bem, aí fica fácil, porque a nossa função de partição ela se escreve como uma integral funcional. No espaço de Fourier, aqui eu tenho φ1 til, φ1 til ao quadrado e φ2 til ao quadrado. Só para mencionar, a medida de integração aqui, funcional, esse I, ele denota o campo φ1 e φ2. Repare que esse φ que eu coloquei é um φ caligráfico, diferente do campo anterior que eu estava lidando.
só para poder denotar que esse φ caligráfico ele diagonaliza o operador diferencial. Então, pois bem, a gente sabe muito bem efetuar a integração funcional gaussiana para os dois campos, φ1 e φ2, o que a gente obtém no final das contas para a energia livre, o logaritmo da função de partição, é uma soma de Matsubara integral no momento de dois logaritmos, um mais I potencial químico e o outro menos I potencial químico. Então, ok, repara o seguinte, o efeito final, no final das contas, o efeito para energia livre, quando a gente considera a existência de potencial químico, é um shift, é uma alteração na frequência de Matsubara por um valor imaginário. Okay? Esse é o resultado físico, esse é o resultado prático no final das contas de se considerar um potencial químico. Bom, a gente sabe muito bem tratar essa soma de Matsubara. Só para mencionar aqui, essa soma, eu não coloquei uma soma aqui, mas é claro que ela soma tudo aqui, tudo bem? Alguma dúvida até esse ponto? Ô Igor, esse φ tilde que você definiu que é um pouquinho diferente, aliás, φ tilde não, o φ cursivo, né? Que é um pouquinho diferente do Sim. φ comum, ele continua sendo real, porque o φ comum era φ1 e φ2, que eram reais. O φ cursivo continua real? Não, ele não. Não. Aqui, se você olhar, os autovalores assumem valores complexos. E aqui. Beleza. Então ele não gera mais aquela composição do φ d'Aga, né? Quer dizer, o φ complexo, né? Que era φ1 mais I φ2. Não tem mais agora, isso, então, né? isso. Aqui eu estou chamando de φ1 e φ2 somente porque são dois campos que diagonalizam aquela matriz. Mas eles ainda poderia decompor eles em campos reais. E aqui existe uma diferença que eu não mencionei e eu só coloquei aqui, mas eu vou ainda fazer isso direitinho quando a gente falar sobre os campos fermiônicos, que é o seguinte: a integração gaussiana de campos complexos ela é ligeiramente diferente dos campos reais. De forma geral, a integração de variáveis complexas gaussiana é ligeiramente diferente da integração gaussiana de variáveis reais. Se fosse real, aqui eu teria um fator menos meio. Teria uma raiz quadrada. Se a gente lembrar, gaussiana sempre é a raiz quadrada de 2π sobre o fator da gaussiana. Nesse caso aqui é menos 1, porque nós estamos tratando de uma variável complexa. Existe a diferença. Aqui, usualmente, no caso do campo escalar real, se vocês lembrarem, tem um fator meio. Nesse nosso caso aqui não tem. Mais alguma dúvida? Então, da mesma maneira que a gente discutiu o comportamento ultravioleta e infravermelho de uma integral desse tipo, dessa forma, para o caso de campo real sem interação, a mesma coisa a gente pode fazer aqui, fazer a mesma análise. E a mesma discussão a respeito da analiticidade da função integrada, a gente discute aqui também. A gente tem sempre que tomar cuidado com o modo zero. E nesse caso aqui, o modo zero, a ocupação do modo zero, ou seja, os estados físicos que ocupam o modo zero, é o que a gente chama de condensado de partículas bosônicas, condensado de Bose-Einstein. Então, falando mais uma vez aqui, o efeito potencial químico equivale a uma translação, né, um translado na frequência de Matsubara por um fator imaginário. E como eu disse, a gente sabe muito bem efetuar a soma de Matsubara dessa expressão anterior aqui, e o que a gente obtém finalmente é uma expressão desse tipo. Esse primeiro termo aqui é a contribuição de vácuo, que possui divergência ultravioleta, e a gente já sabe que também
Em alguns regimes, por exemplo, tratar um regime de altas temperaturas, a gente tem que tomar cuidado com a existência de divergências infravermelhas e ultravioletas que aparecem nesses dois logaritmos aqui. E a gente não pode fazer uma expansão de Taylor. Tudo bem? Isso que eu comentei é o que está escrito aqui embaixo, para a gente perceber que esse termo logaritmo de 1 menos exponencial, que esse fator de Boltzmann, ele possui uma divergência para ômega k igual a mi. E a gente já sabe que esse tipo de divergência ele acontece por causa da não analiticidade dessa função numa dada região de integração, que a gente discutiu anteriormente. Alguma dúvida? No caso particular, em que μ é igual a massa, e aí eles vão, nesse caso aqui eles se cancelam, mas nesse outro caso aqui eles não se cancelam, a gente consegue, essa segunda integração aqui, ela fica até ok, ela fica bem definida na região de integração. Agora essa primeira integral aqui, ela piora o comportamento infravermelho e ultravioleta. No entanto, existe uma curiosidade que é o seguinte, eu comentei um pouco, esse modelo aqui que possui interação, que possui autointeração do tipo lambda Φ4, se a gente considerar correções quânticas, correções de loops, e isso eu só vou falar lá no capítulo 3, a gente consegue calcular uma geração dinâmica de massa, que a gente chama de massa térmica. Ou seja, além de m ao quadrado, você tem m ao quadrado mais uma correção quântica, uma correção de loop, que é proporcional a lambda vezes temperatura ao quadrado. Esse comportamento aqui, ele ameniza os problemas de divergência infravermelho do sistema. Só que não é o suficiente, ele não resolve o problema, porque para valores de potencial químico grande o suficiente, mesmo com a geração dinâmica de massa, essas integrais aqui, elas permanecem mal definidas devido ao branch cut. O branch cut ele continua consideravelmente grande, deixando a função mal definida na região de integração. Alguma dúvida? Eu sei que essa parte aqui, é claro que pode ter bastante dúvidas, porque eu só estou mencionando de algo que a gente vai ver explicitamente no capítulo 3, que é a geração de massa dinâmica. Só que a questão é exatamente essa, saber que num modelo que possui alta interação com temperatura, né, existe uma geração dinâmica de massa térmica. E essa geração dinâmica a gente vai ver explicitamente que ela ameniza, ela diminui o branch cut, de forma que essa função ela se torna, a região em que ela é bem definida, em que ela é analítica, é maior. Tudo bem? Então vamos agora efetivamente tratar o condensado de Bose-Einstein. Como eu mencionei no começo dessa apresentação aqui, o que eu vou chamar de condensado são as configurações físicas, são os estados físicos que ocupam o modo zero de Matsubara. É isso que eu vou chamar de condensado. Vai ter um certo regime do meu sistema, um certo regime de temperatura do meu sistema, em que existem os condensados e existe uma certa região, um certo regime do meu sistema em que esses condensados não existem mais. Que a gente fala que a gente derrete o condensado. Mas para isso, para poder tratar o condensado de Bose-Einstein, a gente vai utilizar o formalismo de campo de fundo. O que significa? Eu vou pegar o campo φ, que é complexo, e ele vai se transformar num φ total, esse T aqui não confunda com a temperatura, um φ total, que vai ser uma flutuação em torno de um campo de fundo. Nesse momento aqui, ele é um pouco delicado esse momento, porque é o seguinte, esse campo de fundo, esse φ barra, ele é um campo clássico, no sentido de que ele não vai ser quantizado, ou ainda, ele não entra na medida de integração funcional. A minha medida de integração leva em consideração somente o campo
que eu vou chamar de campo quântico, ou a flutuação quântica. Tudo bem? A flutuação em torno do campo clássico φ barra. Esse campo clássico φ barra, ele não vai ser qualquer um. Ele vai ser o seguinte: esse campo clássico φ barra, ele vai representar exatamente as configurações físicas que ocupam o modo zero. Em outras palavras, isso significa o seguinte: se eu desligar as flutuações, se eu não tenho flutuação em torno do campo clássico, o que me sobra é só o campo clássico e ele vai ser zeta, cosseno θ na parte real, mais I zeta, seno de θ na parte imaginária. Isso tudo aqui constante. Isso aqui é um parâmetro fixo e θ também é um parâmetro fixo. De forma que o meu campo de fundo clássico ele é constante. Alguma dúvida até aqui? No próximo slide aqui, talvez fique mais claro por que esse campo de fundo, o φ barra, ele é o modo zero. Por que ele representa as configurações físicas que ocupam o modo zero. Porque é o seguinte, na expansão de Fourier, eu vou ter o φ barra, que é esse daqui, no caso φ1, a parte real. Eu acho que eu não coloquei aqui o raiz de 2. Tem um raiz de 2 aqui, tudo bem, gente? Eu não escrevi, mas tem um raiz de 2 multiplicando aqui. Ok? Que aqui eu coloquei, mas eu esqueci no slide anterior. E eu tenho ainda a expansão de Fourier da flutuação, φ1. Então eu vou chamar simplesmente de campo de fundo e flutuação. Esse campo de fundo são os condensados. E a flutuação é que me dão as excitações do campo escalar complexo. E repare o seguinte, aqui também na parte da flutuação eu tenho o modo zero, eu tenho uma configuração de modo zero, que é só considerar n k igual a zero e n igual a zero, ômega n igual a zero. Ou seja, eu tenho um φ1 til da flutuação que contribui para o modo zero. Mas aí a gente vai dizer que ele contribui de forma nula, ele contribui com nada. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Mas, pois bem, ou seja, o modo zero, fazendo n igual a zero, eu tenho esse termo, que é raiz de 2 zeta cosseno θ, mais ainda o modo zero que vem da flutuação, que eu disse que vai contribuir com zero. E eu vou explicar por que ele contribui com zero. E a gente afirma que ele contribui com zero. Pois bem, o termo de interação vai ser ligado novamente, a gente vai ligar ele, o termo de interação, e a ação do sistema total, ela vai ser escrita da seguinte maneira: a ação total vai ser uma parte sem interação, mais uma parte com interação. Então, beleza, eu pego a lagrangiana que eu tinha, né? Essa é a lagrangiana que eu tinha, integração temporal, integração no espaço, tudo isso dentro da caixa, lembrando que a gente está sempre dentro da caixa. E agora eu escrevo levando em consideração a flutuação e os campos de fundo. Esse primeiro termo aqui, essa primeira linha, contém todos os termos que dizem respeito somente à flutuação. Então, esses primeiros termos aqui é exatamente a lagrangiano e euclidiano que eu tinha, considerando somente os campos de flutuação. Aqui, nessa segunda linha, eu tenho os termos. Todos os termos, não, na verdade falta um e eu vou dizer qual é. Tem quase todos os termos que considera flutuação multiplicando o campo de fundo. Mas repara que eu só tenho um campo de flutuação. Aqui, ó, eu tenho, na primeira linha, eu tenho dois campos de flutuação, quadrático, quadrático, quadrático na flutuação, sempre quadrático na flutuação. Agora, na segunda linha, ele sempre aparece linear na flutuação, multiplicando ainda os termos constantes que vêm do campo de fundo, ou do condensado, melhor dizendo. E, por final, eu tenho ainda termos constantes, que não depende da flutuação, depende somente do condensado. Tá aqui zeta ao quadrado e zeta à quarta. Reparem que isso é bastante importante, que não depende de θ. Esse termo constante aqui, ele não depende do parâmetro θ do condensado, ele só depende
do comprimento do condensado, por assim dizer, que é o zeta. E, por final, eu tenho ainda todos os outros termos de interação. Repara que aqui, eu somente, desses termos de interação, eu considerei aqui fora somente esse termo aqui que é constante, porque ele vai ser importante na nossa análise do condensado de Bose-Einstein. Tá, ok? Todos os outros termos, lineares, quadráticos, cúbicos e quárticos nas flutuações, eu deixei aqui nessa contribuição de interação. Alguma dúvida? É claro, isso aqui é razoavelmente simples. Você simplesmente considera esse tipo de desmembramento do campo em uma flutuação mais campo de fundo e coloca isso tudo dentro da lagrangiana que você tinha. E pronto. E aí eu falo, separa numa linha os termos que dependem somente da flutuação, na linha seguinte os termos que dependem da flutuação vezes o condensado, e ainda separa para mim os termos constantes. Pronto. O resto separa que a gente não vai utilizar. Tá bem? Então, o que acontece? O que significa? Reparem que essa lagrangiana aqui, ela tem o termo quadrático e tem o termo linear na flutuação. A existência desse termo linear, ela é crucial. E ela existe somente por causa do condensado. Repara que se eu fizer o condensado igual a zero, essa linha inteira aqui, ela vai embora, é zero. Sobra somente o termo quadrático. Ou seja, a existência do campo de fundo, que para a gente aqui representa o nosso condensado, que são os estados físicos que ocupam o modo zero, produz como resultado a existência desses termos lineares na flutuação. A existência desse termo linear, ela implica que o valor esperado do campo é diferente de zero. Em teoria quântica de campos, a gente diz o seguinte, a seguinte frase, de que esse tipo de cenário resulta na existência de tadpoles, ou de diagramas do tipo girino. São diagramas, algumas pessoas já devem ter visto, são diagramas desse tipo assim. Tudo bem? Esse tipo de diagrama assim é o que a gente chama de diagrama de tadpole. Isso é extremamente importante, porque, em geral, via de regra, quando existem, em teorias, em modelos que existem tadpoles, em que existem diagramas do tipo girino, alguma simetria é quebrada de forma explícita, é uma quebra explícita de alguma teoria, de alguma simetria. No nosso caso, a simetria U1 ela é quebrada de forma explícita, por causa da existência desses tadpoles, ou por causa da existência do valor esperado do campo φ. Alguma dúvida? Eu sei que, é claro, aqui podem ter 500 mil dúvidas, porque eu só estou afirmando isso, eu não estou necessariamente, eu não estou demonstrando isso. Agora, existe uma maneira um pouco mais direta de você observar o seguinte: se a gente fixar, por exemplo, o θ, a gente fixa uma direção particular dessa transformação U1. Ou seja, o seu sistema ele não é mais simétrico, não é mais homogêneo por transformações U1, exatamente por causa do θ. A fixação do θ, e como eu disse, esse é um parâmetro fixo, a fixação desse θ faz com que exista uma direção preferencial do sistema. Se vocês lembrarem, se vocês têm na cabeça mais ou menos como funciona o mecanismo de Higgs, escolher um θ específico é equivalente, no caso do mecanismo de Higgs, a gente fixar o calibre unitário. É o mesmo, no calibre unitário é a mesma coisa. Existe um parâmetro angular também e você define uma direção preferencial. Ok? Isso faz com que exista uma quebra explícita dessa simetria global 1. Então, de um modo geral... Eu tenho uma pergunta. Sim. Você escreveu que, na verdade, a existência dos tadpoles está relacionada com as flutuações, né? Mas aí, na linha de baixo, o seu argumento tem a ver com o campo de fundo.
Que linha de baixo? Vamos lá. Aqui, nessa página. Nessa primeira linha você fala que a existência dos termos tal tem a ver com as flutuações. Isso. Que são eu esqueci a anotação Os da página. Então. Aí na linha de baixo tudo você bem. fala... As flutuações que são esses campos φ1 e φ2. Isso. E aí, na outra linha, eu estava falando que isso tem a ver, na verdade, com você fixar o θ, mas o θ tem a ver com esse campo de fundo, né? Eu não sei, tá meio, para mim, porque você tinha separado fundo com flutuações, mas agora você está falando que essa quebra de simetria tem a ver com um, mas depois tem a ver com outro também. Isso, então deixa eu tentar colocar isso de uma forma melhor. É o seguinte, originalmente a gente fez isso daqui, tudo bem? Essa decomposição. Sim. E a gente sabe que, em princípio, a gente sabe como que esse campo φ, a flutuação, somente a flutuação, a gente sabe como que ele se transforma por transformações de rotação. Tudo bem? Sim. E a gente sabe que, originalmente, o sistema ele é simétrico por rotações do tipo 1. Até aí tudo bem. Então agora, quando a gente vai lá e insere a flutuação, e essa flutuação não, perdão, a gente insere o campo de fundo, e esse campo de fundo, ele possui uma direção específica, um θ fixo, que eu mencionei que tanto zeta quanto θ são fixos. Repara que a flutuação, ela vai continuar rotacionando, fazendo rotações por 1, só que o fundo não acompanha. O fundo ele é constante. Então, no final das contas, o seu campo total ele não se transforma mais como uma rotação 1, porque o fundo ele não acompanha essa rotação 1 por ser constante. Tá. Tudo bem? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, a existência do fundo em uma direção específica, constante, a existência de um fundo constante quebra a simetria 1. Isso é ponto. Isso a gente consegue ver fazendo a rotação 1. Se você fizer a rotação 1, você vai ver que a flutuação rotaciona, mas o fundo não rotaciona. Então, no final das contas, a sua lagrangiana não vai ser mais simétrica por rotações 1. Tudo bem? Sim. Agora, outro ponto é o seguinte. Quando você coloca essa decomposição na lagrangiana, simplesmente ajustando os termos, você repara que existem esses termos que dependem linearmente na flutuação. Só depende de φ e não de φ ao quadrado. Tudo bem? Sim. E aí eu estou dizendo o seguinte, que o fato de existir esses termos lineares significa que existem tadpoles. E a existência de tadpoles está ligada intimamente com a quebra de alguma simetria, uma quebra explícita de alguma simetria. No nosso caso, uma quebra 1. Então vamos lá. Para quebrar a simetria 1, eu preciso fixar θ, o fundo. Uma vez que eu quebrei, isso significa que existem tadpoles. Tá. Se o θ não está fixo, significa que ele é dinâmico, significa que ele tem dinâmica. Se ele tem dinâmica, aí esse termo aqui não é mais linear. Ele vai ser quadrático, porque o θ vai virar um campo que tem dinâmica. Mas como ele não tem dinâmica, ele é fixo, ele escolhe uma direção preferencial. Isso automaticamente quebra a simetria 1 e automaticamente, ao mesmo tempo, produz a existência de tadpoles. Produz tadpoles. E em geral, numa teoria, seja a temperatura finita ou seja a temperatura zero, você consegue reparar, você consegue ver que tem tadpoles quando existem esses termos lineares. Sempre que tem termos lineares, você pode pressupor que existem tadpoles. A não ser que tenha alguma dinâmica particular que cancele os tadpoles. Tudo bem? Sim, então, eu acho que eu vou refrasear a minha pergunta. Digamos que tenha termos lineares só no campo de fundo. Os tadpoles vão estar lá? Porque aí porque aí tá multiplicando. O fundo está multiplicando a flutuação, né?
Mas digamos que você tem um termo de linear só no fundo, independente da flutuação. A teoria vai ter esses tadpoles. Então, vamos supor que não existam, vamos supor que isso aqui não existe, né? Isso que você está dizendo. Vamos supor que isso não exista e, ao invés disso, eu tenho termos lineares somente no fundo, sem flutuação. Isso. Então, nesse caso, você concorda que o fundo ele é constante, ele não tem dinâmica, correto? Tá certo. Então, ele contribui de forma constante para a energia do vácuo. É um termo tipo desse aqui, ó. Tá. Então, se ele contribui de forma constante para o nível de vácuo, é como se você subisse o vácuo, a energia do vácuo sobe ou desce, a depender da contribuição. Entende? É só um shift na energia do vácuo. Isso não é tadpoles. Então, você não produz tadpoles com fundo. A existência do tadpoles é termos lineares na flutuação. Tá, então... Mas também, se for só na flutuação, aí você pode reabsorver ali na redefinição dos campos, né? Eu imagino. É isso, mais ou menos. Você absorve, você consegue absorver esses termos lineares quando você introduz fonte externa. Que eu vou falar isso também lá no terceiro capítulo. Aqui, realmente, a gente vai ignorar esses termos lineares, porque, como você mais ou menos já viu e já sabe, a gente pode reabsorver esses termos lineares, mas não é nos outros campos. A gente reabsorve ele na fonte externa. A gente liga uma fonte externa, um J, geralmente a gente chama de J, e a gente pode reabsorver esses termos lineares. Tem algumas delicadezas. Isso funciona para o cálculo da energia do vácuo, mas para loops de ordens maiores, você vai ter que considerar a existência dos tadpoles. Tudo bem? Tá bom. Obrigado. Então aqui a gente vai calcular a energia do vácuo e eu já sei, eu já sei e vou avisar para vocês que a gente não precisa se preocupar com os tadpoles para a energia do vácuo. Agora, quando a gente for calcular lá no terceiro capítulo correções de 1, 2, 3 loops, aí a gente precisa levar em consideração os tadpoles. Tá bem? Então, alguma dúvida ainda com relação a essa quebra de simetria? Eu sei que existem dúvidas, porque, por exemplo, eu não ensinei, eu não falei, não comentei como que a gente calcula esses valores esperados do campo. Mas, por enquanto, deixa assim. Pois bem, então, como eu mencionei agora, para fins de cálculos da energia livre do vácuo, a gente pode ignorar a existência dos termos lineares. E aí, ignorando a existência dos termos lineares, fica somente o termo quadrático mais a constante. Como fica somente os termos quadráticos mais a constante, eu sei calcular muito bem o logaritmo da função de partição, que é o que a gente tinha calculado anteriormente, sem interação, o termo sem interação, exatamente a mesma expressão que eu tinha calculado agora há pouco, mais a contribuição constante para a energia livre, que depende de zeta ao quadrado e zeta à quarta. Alguma dúvida? É claro que para neste ponto, eu estou ignorando as contribuições de interação. Somente esse terminho aqui que depende de lambda, da constante de acoplamento, eu estou considerando porque ele é constante, porque ele é um fator constante. Só por isso. Então, pois bem, agora a gente pode estudar, observar a energia do vácuo e ver quais são os parâmetros livres da minha teoria. Eu tenho lambda, que é um parâmetro livre, tenho zeta, que é um parâmetro livre. E reparem que a energia do vácuo, ela não depende de θ. Ela depende somente de zeta, ou seja, somente do comprimento do condensado. Esse zeta, ele pode ser fixado pelo princípio variacional. Se eu não sei quem é zeta e ele é um parâmetro físico da minha teoria, no sentido em que ele representa, entre aspas, o comprimento do condensado de Bose, eu posso pressupor que ele obedece o princípio variacional. Ou seja, ele minimiza a energia livre do sistema. E aí a gente obtém algo muito parecido com o que acontece no mecanismo de Higgs.
Inicialmente, com zeta igual a zero, se eu desligar o zeta, se eu desligo o zeta, lembra, eu desligo o campo de fundo, eu desligo o meu condensado. Eu tenho um posto de potencial. Se eu ligo o zeta, se o zeta é algum valor diferente de zero, então eu quebro a simetria U1 e ao invés de um posto de potencial, eu tenho esse tipo de potencial com degenerescência, com dois mínimos. Eu acredito que a maioria aqui deve lembrar do mecanismo de Higgs, que isso acontece. E esse tipo de transição é típico de uma transição de fase de segunda ordem. Ou seja, eu posso ajustar os meus parâmetros massa e potencial químico de forma a obter um zeta igual a zero. Nesse caso em que eu ajusto a massa e o potencial químico para me dar um zeta igual a zero, eu estou desligando o meu condensado, ou seja, eu tenho um sistema sem condensado, e eu posso reajustar o potencial químico e a massa de forma que eu obtenho um condensado. E aí existe uma quebra, uma transição de fase de segunda ordem, que representa a quebra explícita da simetria 1. É claro que a massa ela é um parâmetro físico intrínseco do sistema, do campo, então, digamos, ele é fixo. É claro, ele é fixo nessa ordem perturbativa. Eu comentei com vocês antes que pode existir geração dinâmica de massa, mas por enquanto a massa é fixa e o potencial químico pode variar com a temperatura. Então, o que a gente faz é variar o potencial químico, variando a temperatura, de forma a ligar e desligar o condensado. Então, vamos lá. Repare o seguinte, que se o potencial químico for maior do que a massa, então o zeta, que é o meu, eu vou chamar o zeta de condensado, então o condensado ele é não nulo, existem condensados, e garante que o tadpole vai existir de fato. Agora, do contrário, se o μ for menor do que a massa, então eu desligo, eu derreto os condensados. E a gente diz que derrete, eu vou explicar um pouco mais adiante, pelo seguinte, que isso acontece quando a gente vai aumentando a temperatura. Se a temperatura vai aumentando, o potencial químico ele vai se aproximando da massa, até o momento em que ele fica menor do que a massa e os condensados são desfeitos. Eles se rarefazem, eles ficam rarefeitos, eles deixam de existir os condensados e a gente chama de derreter exatamente porque é um processo de aumentar a temperatura. Isso significa que a existência de ocupação do modo zero, que a gente chama de condensado e é representado pelo zeta aqui, a existência dos condensados implica na quebra explícita da simetria U1, e isso está ligado à condição de que o potencial químico é maior do que o valor da massa. É maior do que a massa. E essa transição é uma transição de segunda ordem. Essa classificação e caracterização de transição de segunda ordem ou de primeira ordem, ela é típica do método de Landau, que eu não vou explicar aqui, inclusive nem estava explicitado no escopo do curso, nem faz parte do escopo do curso, mas aqui eu quis fazer essa parte um pouco mais detalhada e falar um pouco sobre isso. Esse parâmetro zeta, que eu estou chamando de condensado, ou comprimento do condensado, na teoria de Landau, ele é tido como um parâmetro de ordem. Um parâmetro de ordem é um parâmetro que te diz em qual fase você se encontra. Se esse parâmetro é igual a zero, nós estamos na fase simétrica, em que a simetria U1 ela existe. E se esse parâmetro é diferente de zero, eu digo que é a fase não simétrica, ou em que a simetria é quebrada. Então, olhando para esse parâmetro, a gente consegue dizer em qual fase está o sistema, se está na fase simétrica ou se está na fase com simetria quebrada. Por isso é chamado de parâmetro de ordem.
Não somente por isso, porque também a existência de simetria e a não existência de simetria também, de uma forma um pouco mais original, está ligado também com a ordem do sistema. A gente fala que um sistema, que a fase simétrica com zeta igual a zero é a fase ordenada. E a fase não simétrica, em que a simetria é quebrada, a gente fala que é a fase desordenada. Por isso, a gente chama de parâmetros de ordem. Então, em geral, o potencial químico é uma quantidade razoavelmente abstrata. Isso a gente conversou, se eu não me engano, na primeira reunião, alguém tinha levantado essa pergunta de qual o significado físico do potencial químico. Eu tive dificuldade de responder, e sem dúvida todo mundo continua ainda com uma definição um pouco abstrata do potencial químico. E por outro lado, a densidade de partículas, que é o número de partículas dividido pelo volume do sistema, é uma quantidade com significado físico um pouco mais intuitivo. Então, ao invés de calcular o potencial químico, a gente pode trabalhar em cima da densidade de partícula, ou densidade de cargas, que a gente sabe é definido como a derivada parcial de temperatura vezes logaritmo da função de partição. E, tomando a expressão da função de partição, que a gente escreveu agora há pouco, a gente pode reescrever a expressão, a gente pode escrever a expressão explícita da densidade de ocupação, da densidade de partículas. Aqui eu tenho a dependência do condensado, e essa parte aqui, uma contribuição que independe do condensado. Não está faltando um ali embaixo no denominador da fração? Seria 1 menos N menos beta, N beta. Você está dizendo se está faltando um exponencial de menos beta, é isso? Não seria isso? Ou estou confundindo? Não, acho que está confundindo. Se a gente voltar, eu posso até, talvez no final, mostrar para você que eu tenho aqui ainda os slides do primeiro... da primeira reunião, o fator de Boltzmann é o que você está dizendo. Ah, não, acho que eu entendi o que você está dizendo. Exponencial de beta ômega menos mi menos 1. Menos Não 1 seria... aqui. Isso. Isso, tá faltando. Tem um menos 1 aqui. Isso, tá faltando sim. Tem um menos 1 aqui e aqui que eu esqueci de escrever. Muito obrigado, você tem toda a razão. Isso. Tá ok. Bom, agora acredito que é isso mesmo. Aqui o sinal realmente é positivo, é exponencial de beta ômega menos mi, só que estava faltando realmente esse menos 1 aqui, com toda a razão. E aqui também, tá bom? Aqui também está faltando menos 1 e menos 1. Tá joia? Pois bem, então aqui a gente consegue definir a densidade crítica do sistema, que é a densidade no ponto de transição de fase. Voltando no slide anterior, a gente sabe o seguinte: se μ for maior do que a massa, então o zeta é diferente de zero. E se μ for menor do que a massa, o zeta vai ser igual a zero. Portanto, a gente vê que μ igual a massa, o valor igual, a igualdade entre o potencial químico e a massa é exatamente o ponto de transição de fase. E é exatamente neste ponto que a gente define a densidade crítica do sistema. E, consequentemente, a gente define a temperatura crítica do sistema. E aí vem como a maneira de calcular essa temperatura crítica. Para calcular a temperatura crítica, ela é calculada em termos de um valor específico da densidade crítica do sistema. Tudo bem? Eu não fiz o cálculo, mas eu posso trazer na próxima reunião para o caso semiclássico e o caso ultra-relativístico também a gente consegue calcular de forma explícita
a temperatura crítica, só que ela é sempre escrita em termos da densidade crítica. Ou seja, a densidade crítica é um valor fixo que varia de sistema para sistema. Então a gente permanece com esse parâmetro em aberto. Bom, então aqui no final, simplesmente o que eu disse já várias vezes, em que esse parâmetro zeta ele pode ser visto como um parâmetro de transição de fase ou um parâmetro de ordem. Neste nosso caso aqui, essa transição de fase é uma transição de fase de segunda ordem. E a temperatura crítica ela é obtida exatamente no ponto em que o potencial químico é igual à massa ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro o que é o condensado e o que acontece na formação do condensado? A dependência do potencial químico com a temperatura é obtida a partir da densidade crítica. A relação entre potencial químico, aliás, perdão, com essa relação não, com essa daqui. A relação entre o potencial químico e a temperatura, ela é obtida por essa expressão da densidade de partículas do sistema. Para saber que quando você vai aumentando a temperatura, o potencial químico vai diminuindo até alcançar o valor de transição de fase. E aí, se você aumenta ainda mais a temperatura, ela cruza a transição de fase de forma a derreter o condensado. E aí não existe mais condensado. Quando você derrete, esse parâmetro ele vai a zero. E a densidade de partícula, nesse ponto de transição, é dado pela densidade crítica. Alguma dúvida? Bom, pessoal, no chat também não vejo dúvida. Espero que tenha ficado razoavelmente claro o conceito de condensado de Bose-Einstein, quando ele acontece e qual é o significado físico. Existem alguns pontos, eu precisei de algumas ferramentas aqui que eu ainda não expliquei o que é, mas imagino que a maioria das pessoas saibam, que é o TEDPOL, eu não expliquei o que é o TEDPOL. É lembrar que essa expressão aqui da densidade, essa expressão ela é perturbativa, no sentido que eu obtive ela a partir de derivada do logaritmo da função de partição, e o logaritmo da função de partição eu obtive ignorando as interações, ignorando os termos proporcionais à constante de acoplamento. Então, ou seja, eu posso ainda obter correções quânticas, correções de loop aqui da densidade de partículas. Então, eu sei que existem ainda alguns pontos para serem melhor analisados, mas espero que tenha ficado claro. Pessoal, então, não havendo dúvida, eu vou interromper a gravação. O que eu tinha preparado para hoje é isso.